Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares. Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis. São a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Muito bom dia, boa sexta-feira. Hoje, para o momento musical do dia, viajamos até 1998, ano da Expo em Portugal, da inauguração da Ponte Vasco da Gama e a sua famosa feijoada. E também em 1998 foi o ano em que o filme Titanic ganhou todos os Oscars do cinema. Por causa disso mesmo, no dia 12 de março de 1998, esta era a música que estava em primeiro lugar no top em Portugal e noutros 25 países. É claro que já reconheceu. My Heart Will Go On, Céline Dion, interpreta a música que ilustra o Titanic a afundar-se em pleno oceano. My Heart Will Go On, há 22 anos, a entrar-nos pelos ouvidos adentro, e estava então em primeiro lugar do top de 26 países, Portugal incluído, há 22 anos. E agora Soul Asylum, Runaway Train. É sexta-feira, 7h14, não se atrase. Eu sou a Filipa Galrão, bom dia. É certo que ainda não podemos sair, mas às tantas isso até é bom, porque significa poder deitar-se mais tarde nesta sexta-feira e dormir sem pensar em despertador. E já que falamos em dormir, eu sei que agora precisa de acordar, mas a verdade é que com a pandemia passámos a dormir pior. E olhamos com alguma preocupação para o sono das crianças nesta fase, assim como todas as sextas-feiras. Vamos estar daqui a pouco com o pedopsiquiatra Pedro Stretch e hoje vamos falar precisamente sobre sono e sobre a dificuldade em dormir bem que os mais novos têm sentido nesta fase de confinamento e de ensino à distância. Eu, por acaso, tenho uma questão muito particular, já que o meu filho tem 3 anos e meio e está numa fase em que continua a não querer dormir a sesta, apesar de estar claramente cheio de sono e com uma quebra gigante de energia durante o dia. Enfim, questões que apoquentam qualquer pai e qualquer mãe, mas contamos com as dicas práticas e sábias de Pedro Stretch para nos ajudar. É às 7h45. E depois das 8h30 recebemos a ilustre, a premiada cientista Elvira Fortunato, que graças ao seu trabalho na área científica recebeu ontem o Prémio Pessoa 2020. Entretanto, no nosso explicador de hoje, falamos com o Miguel Coelho sobre o novo plano de desconfinamento apresentado ontem à noite pelo Primeiro-Ministro António Costa. A partir de segunda já pode ir ao cabeleireiro e deixar os filhos na escola, mas não pode, por exemplo, ir ao teatro. No explicador de hoje, saiba quais as medidas e datas deste novo plano de desconfinamento tão aguardado, é já a seguir. Primeiro temos os Riemann para ouvir aqui na Renascença, são 7h16. Esta chama-se Star. Eu sou a Filipa Galrão, daqui a pouco também já chega a Joana Marques. Boa sexta-feira e boa viagem, se for caso disso. Muito bom dia, boa sexta-feira. Ficámos a saber ontem que as creches e os jardins de infância vão reabrir na segunda-feira e ainda bem para nós pais que ficamos assim com menos carga diária de trabalho para entreter essas mini pessoas muito queridas, mas a precisar de estímulos para lá daqueles que lhes damos em casa. Aliás, nunca antes tínhamos dado tanto valor e apreço, pelo menos falo por mim, ao trabalho incrível e incansável dos educadores de infância. Portanto, ainda bem. Mas também ainda bem para as crianças em si que sofrem sem essa socialização com outras crianças, outras regras, outros contextos fora do ambiente familiar. Ontem estava mais uma vez a inventar brincadeiras para fazer na rua com o meu filho Eusébio, que tem 3 anos e adora estar em casa connosco e brincar connosco a toda a hora, mas percebi perfeitamente que para ele já chega. Ele tem mesmo muitas saudades do seu jardim de infância, porque quando lhe perguntei se ele tinha saudades da escolinha, ele respondeu assim: Tenho, porque eu gosto de andar da escola. O que é que tu gostas de fazer na escola? Brincar, atacar os dinossauros e morder o dinossauro. Pronto, é isto. Parece que há dinossauros no jardim de infância do Eusébio. Eu não sabia, mas também não o censuro. Eu também acho mais interessante caçar dinossauros do que estar em casa com a mãe e o pai a trabalhar. É muito mais fixe, como ele diz. Há um artigo muito interessante no site da Renascença, rr.sap.pt, que aponta 14 medidas que reduzem o risco das crianças levarem o vírus para casa. E segundo este estudo, se cumprirmos pelo menos 7 dessas medidas, o risco de contágio
contágio diminui 100%. 100%. Ou seja, não há hipótese de termos as nossas crianças a trazer Covid para casa. E são medidas simples, embora algumas sejam muito restritivas, há outras que podem ser adotadas e seriam perfeitas para todos. Por exemplo, aulas ao ar livre sempre que possível. Quando está sol pode ser apenas um professor por turma, turmas mais pequenas, o uso de máscara por parte dos professores ou mesmo a monitorização diária dos sintomas. Assim, não estamos a obrigar os mais pequeninos ao uso de máscara ou a não partilhar brinquedos uns com os outros, nem lhes passamos aquela ideia de que têm que estar muito quietinhos e afastados num canto e com máscara na cara, quase como a imputar-lhes responsabilidade caso alguém na família fique infectado. Não é preciso, nenhuma criança com 2 ou 3 anos deve ter que passar por isso, acho eu. Portanto, nós adultos estamos cá para assegurar que cumprimos a nossa parte, protegemos a saúde pública, mas ao mesmo tempo também protegemos a saúde mental e as competências sociais dos nossos mais pequeninos. E assim o Eusébio e todas as crianças do Jardim de Infância já podem caçar dinossauros à vontade. Acho que é isso que todos queremos nesta altura. Está com a Renascença, eu sou a Filipa Galrão, Miguel Araújo. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Daqui a pouco vamos estar com o Pedro Stretes para nos falar do sono das nossas crianças, que ficou muito comprometido com o confinamento. Antes disso, há explicador, já a seguir com o Miguel Coelho, para falarmos sobre o plano apresentado ontem pelo Primeiro-Ministro António Costa, porque afinal as creches e os jardins de infância vão abrir, mas, por exemplo, não podemos ir ao ginásio nem ao teatro, mas ao cabeleireiro já podemos. Enfim, vamos esclarecer tudo no nosso explicador, já a seguir. Antes disso, há Dinamarca para ouvir, porque eles são da Dinamarca, os Lucas Graham, na Renascença. São 7h38, vamos ao nosso explicador. Na próxima semana vamos então começar a desconfinar, a palavra temida por muitos. As várias fases do plano do governo foram anunciadas ontem à noite por António Costa e é delas que vamos falar agora no explicador com o Miguel Coelho. Miguel, teremos então um desconfinamento a conta-gotas, como lhe chamou o Primeiro-Ministro. Sim e não, ou seja, é conta-gotas por ser um desconfinamento dividido em várias fases, mas a verdade é que são gotas maiores do que muitos especialistas e, pelo que sabe, do que o próprio Presidente da República defendiam. E basta ver que ontem, quando falávamos aqui sobre o que era possível que abrisse ou não para a semana, havia algumas certezas, como as creches e os infantários, mas havia sobretudo dúvidas se iriam ou não reabrir as escolas do primeiro ciclo, os cabeleireiros, as livrarias, o comércio ao postigo, enfim. A verdade é que todos esses setores que podiam ou não retomar a atividade vão mesmo retomá-la, e há outros ainda, e nessa medida, dentro das opções disponíveis, é um desconfinamento até maior do que muitos aconselhavam. Então vamos lá saber o que é que podemos de facto voltar a fazer a partir de segunda-feira. Sim, a partir de segunda, com esta primeira fase, as crianças até ao final do primeiro ciclo do ensino básico, portanto até ao 4º ano, podem regressar às aulas presenciais, reabrem creches, AMAs, jardins de infância e as antigamente chamadas escolas primárias. Depois, e certamente correspondendo ao teu pedido, o Governo decidiu permitir a reabertura de cabeleireiros e barbeiros, institutos de beleza e outras atividades similares. Reabrem também as livrarias e as bibliotecas, os stands de automóveis, agências imobiliárias e, quanto ao restante comércio de bairro, pode também voltar a funcionar, embora apenas para a tal venda ao postigo, ou seja, a venda à porta ou à janela. Ou seja, isso não inclui os centros comerciais, certo? Não, só as lojas com porta para a rua. Os centros comerciais só devem reabrir a 19 de abril, mas em contrapartida, isto também é importante e não foi salientado na conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, já segunda-feira vão reabrir parques, jardins e outros espaços verdes e de lazer. Portanto, também era aguardado por muita gente. Sim, principalmente pelo meu filho. E quanto aos restaurantes, também há alterações, Miguel? Apenas uma, é que vão voltar segunda-feira a poder vender bebidas, o que até aqui estava proibido. Fora isso, restaurantes, pastelarias, etc., vão manter-se em regime de take-away, ou seja, só podem vender para fora ou então com entrega ao domicílio, e só se prevê a reabertura de esplanadas depois da Páscoa. São, apesar de tudo, bastantes novidades a partir de segunda-feira. Sim, e há que lembrar também outra novidade importante. Esta não é decisão do Governo, mas sim da Igreja. É que já a partir de segunda-feira voltam também as missas com fiéis, uma decisão tomada pelos bispos face à melhoria considerável da pandemia em Portugal. Portanto, regressam as celebrações públicas, mas claro, com as medidas sanitárias que já estavam em vigor. Esta vai ser
então a primeira etapa do desconfinamento. E o que é que está previsto a seguir? A segunda etapa só depois da Páscoa e convém salientar que na semana anterior à Páscoa vai ser proibido viajar entre concelhos para evitar que se repita o que se passou no Natal. Depois, e se a pandemia continuar controlada, a 5 de abril reabrem as aulas presenciais do segundo e do terceiro ciclos do ensino básico, reabrem também equipamentos na área da deficiência, os museus, monumentos, etc., as lojas de rua até 200 metros quadrados e as esplanadas, bem como os ginásios, embora neste caso sem aulas de grupo. Essa parte dos ginásios também é aguardada por muita gente, mas teremos então de esperar até 5 de abril. Sim, para segunda-feira a seguir à Páscoa. E depois teremos mais duas fases, a 19 de abril e a 3 de maio, com a reabertura progressiva das restantes atividades. É impossível falar tudo aqui, mas no portal da Renascença em rr.sapo.pt temos o calendário completo sobre o que vai abrir e quando. Isto, volto a sublinhar, se os números da pandemia se mantiverem dentro dos parâmetros definidos pelo Governo, e António Costa anunciou ontem que esses parâmetros são uma incidência de casos de Covid a 14 dias abaixo de 120 por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade da pandemia até 1. O famoso RT. Há famoso então RT, muito para ler em rr.sapo.pt sobre este plano de desconfinamento. O mais importante é que estamos no bom caminho, mas vamos ter de manter todos os cuidados para que a situação se mantenha controlada e não seja preciso voltar atrás. Ninguém quer isso. Até já, Miguel. Até já. A pele que há em mim, Márcia e GP Simões, nesta manhã, na Renascença. Olá, Joana Marques, bom dia. Olá, bom dia. E é curioso que vamos falar de sono, não é? Vamos falar de E sono. esta música pode ajudar as crianças a acalmar. À noite, mais do que de manhã, não é? Sim, sim, é verdade. A Márcia tem 2 filhos pequeninos, ela de certeza que fez a música a pensar nisto. Está na hora então de nos ligarmos ao pedopsiquiatra Pedro Stretes, hoje precisamente para falar do sono das crianças e dos jovens. Relembramos que na semana passada a nossa produtora Sandra Torres partilhou connosco uma dica que resulta lá em casa com os filhos, ela pô-los na cama com um walkie-talkie e assim se tiverem dificuldades a adormecer já não precisam de gritar pelos pais, nem sair da Nem cama. haver aquela manha de estarem sempre a sair da cama, não é? Que eles são muito Exato. espertos. Sim, saem da cama e voltam e sai outra vez. Desgaste, isso desgasta. Basta carregar no botão do walkie-talkie e é divertido. Bom dia, Pedro, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom Espero dia. que hoje me estejam a ouvir bem e sem falhas. Bom dia a Sim, todos. espero que sim. Aumentaram os problemas de sono das crianças e dos jovens com a pandemia. Esta dica da Sandra, do walkie-talkie, parece-te boa? Pois é, e às vezes é importante que cada família consiga perceber dentro do seu funcionamento o que é que realmente funciona em cada caso. Mas sem dúvida aumentaram as perturbações de sono, porque aumentaram no geral as perturbações de ansiedade e do humor, e nessas coisas há sempre duas áreas, nos pequeninos e nos adultos, que quase sempre dão queixas, justamente o sono e a alimentação. O sono, o habitual é haver uma insónia inicial, ou seja, uma dificuldade das crianças começarem a dormir. Também porque houve quebra de rotinas, há quebra de atividades de desgaste, o próprio ir para a escola, o fazer desporto, etc. E também porque, apesar de tudo, há ainda uma situação de uma certa ameaça externa, muitas das vezes também sentida pelos pais. Nós também temos pais em grande tensão e em grande sofrimento nesta fase, que eles próprios, à noite, também estão a sentir mais dificuldades. Mas então vamos lá a algumas dicas. É isso. Porque eu acho que isso é sempre importante. Bom, uma coisa que nós insistimos sempre, e que às vezes é difícil até nos mais crescidos, é manter horários e rotinas. O sono, como função fisiológica, precisa muito das suas horas certas. E eu às vezes digo muito aos pais, vamos distinguir as noites de domingo a quinta, porque há aulas no dia a seguir, das noites de sexta e de sábado. Nesta fase, claro, é também importante perceber que, olhem, há que diminuir atividades excitantes pelo menos 30 minutos antes, os telemóveis, os jogos de consola, os computadores, porque é impossível uma criança adormecer se, por exemplo, desligou um computador e no momento seguinte se vai deitar, o nível de ativação cerebral ainda é brutal. E depois, um outro aspecto muito importante, facilitar o mais possível o que nós chamamos a transição entre a vigília e o sono. Pode ser a história ao deitar, pode ser um bocadinho mais de mimo e de proximidade e de contacto físico, pode ser, como é óbvio, a diminuição da luz, a própria temperatura do quarto, uma luz de presença para os mais pequeninos. Muitas vezes há crianças que precisam de uma certa certificação verbal dos pais,
vais dormir bem, vai estar tudo ok. Aquela Não há motivação. monstros, não há monstros debaixo da cama. Motivação para o sono. Exatamente, sim. E também falámos da música, porque também, obviamente, é uma situação que relaxa. E por último, eu diria que nesta fase de maior tensão temos que ser um bocadinho tolerantes no sentido de compreender a necessidade de maior proximidade e até de maior presença física dos adultos para que justamente as crianças e, no caso dos mais novos, mantenham uma boa estabilidade emocional. É o famoso co-sleeping. Às vezes é ficar sobretudo um bocadinho mais perto até adormecer, a luz de presença, uma certa compreensão e paciência dos pais que às vezes também estão tensos e ainda têm trabalhos para fazer à noite. E se isto tudo funcionar, eu acho que faremos sempre uma coisa ótima, que é muito importante evitar dar medicações aos miúdos, nomeadamente ansiolíticos ou indutores do sono, só por queixas transitórias. Em Portugal nós já vendemos imensos psicofármacos. Nesta fase da pandemia isso disparou ainda mais. É uma solução muito fácil, claro, mas nos muito pequeninos eu acho que é sempre uma coisa a evitar, porque se formos tentando a par e passo todos estes pequeninos passos, vamos ter com certeza bons resultados. Exatamente, satisfatórios. É porque agora há uma luz ao fundo do túnel, já sabemos que as creches e as escolas primárias vão abrir para a semana, portanto... A verdadeira luz de presença. Essa é que é mesmo a luz de presença, porque eles vão ficar mais cansados, não é? Vamos já notar rapidamente. Essa fase, sem dúvida nenhuma, claro. E vai ser muito importante, porque são as tais atividades de rotina e de desgaste que vão trazer as crianças para casa, de novo dentro das suas rotinas, acertando horários, e, portanto, aí o sono também vai entrar com maior facilidade. Pedro, eu tenho só uma... Para os primeiros 2-3 dias, mas... Tenho só uma pergunta muito pessoal relacionada com o sono de uma criança de 3 anos e meio. Agora é uma consulta, calma, também vou... É muito rápido e eu acho que talvez ajude a Joana também e quem nos está a ouvir e tem filhos pequeninos. O meu filho tem 3 anos e meio, já não dorme a sesta porque não quer, mas também porque assim, confesso, eu assim consigo que ele durma... E tem mais sono. Durma melhor à noite. Estou a fazer bem em impedi-lo, de dormir a sesta? Ótimo. Porque os miúdos têm todos um ritmo de sono diferente e o que até por vezes habitualmente na infância é o seguinte: 3 anos habitualmente os meninos dormem a sesta, 4 anos em muitos espaços já é um momento de transição, até porque de facto há muitas crianças que já não sentem aquele sono e 5 anos habitualmente os miúdos já não dormem. E portanto, quando às vezes os miúdos eles próprios começam a ter um bocadinho de resistência na sesta da tarde, tranquilo, vem para casa e, claro, adormecem mais cedo nessa fase e, portanto, provavelmente ele está muito nessa fase de transição. Está. E aí estamos tranquilos. E assim já não me sinto culpada. Obrigada, Pedro. Obrigada. Temos aqui uma música que o Pedro é boa queria para passar. embalar. Falamos da música, já agora há um livro muito engraçado sobre estas questões das músicas, há o chamado Efeito Mozart e outras músicas que ajudam muito a acalmar. Eu lembrei-me de trazer aqui uma música... Vamos ouvir um bocadinho. Dos Smiths, sim. Chama-se Sleep dos Smiths, não é? Está a resultar. Comigo está. Muito bem, obrigada, Pedro. Até para a semana. Obrigado. Obrigado. A todas e obrigado. Fiquem bem. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Joana, bom Filipa, dia. não percebo essa resistência dos miúdos a dormir a sesta. Eu, por mim, dormia todos os dias. Dormia. E não dormes? Não dá. Não, mas agora que os teus filhos vão voltar à creche. Não, porque eu tenho que... Ainda só vai um, não é? Há esse pormenor. Mas mesmo que fossem os dois, eu tenho que despachar muito trabalho antes da hora deles saírem. Portanto, já não dá para aquela cesta relaxada. Dormes a tua cesta mesmo à noite, como as pessoas normais tenho adultas. tenho muitas saudades dessa época. Há quem diga que todos devíamos manter a sesta até ao fim da vida. No Como fundo. os espanhóis, não é? Eu lembro-me que o meu avô dormia sempre a sesta. Também eu, olha, isso é uma recordação que eu tenho do meu avô. Não dormir é? a sesta. Eles é que sabiam andar nisto da vida. Joana, o que é que temos hoje no Extremamente Desagradável? Olha, continuamos a ter criptomoeda. Ontem apresentei aqui o curso do Windows. E hoje vamos à segunda parte, vamos ver o que é que aconteceu. Ele apresentou o seu curso e depois alguém se manifestou a propósito desse curso e começou a haver queixas das pessoas que compraram o curso. Foi a parte mais divertida. Muito bem. Relembrar que o Extremamente Desagradável na Renascença tem o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets, MacBooks, tudo. Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
A seguir à extremamente desagradável, temos volume 2 de criptomoedas. É verdade, a ver se é desta vez que ficamos umas entendidas. Eu, pelo menos, ontem não fiquei. Tu Não já fica- te sentes uma expert Não, em ainda criptomoeda? não. Mas Não. eu não comprei o curso. Acho que é Sei, preciso. mas eu estou a estudar muita matéria também para te ajudar a ti, porque a todos os nossos ouvintes, a ver se ficamos todos ricos. Mas duvido. Está bem, então vamos tentar ficar ricos já a seguir com extremamente desagradável. Para já, Toto África a tocar na Renascença. clássico. Sabes que esta música há uma coluna implantada no deserto do Saara que está a tocar, vai tocar para sempre esta música, em sério? loop, sim. Mas as pessoas passam lá perto, não? Está no deserto. Sempre que passas, ouves. E acho que aquilo acaba por reverberar e, dependendo de como está o vento, podes ouvir. Olha, não fazia ideia. Já aprendi qualquer coisa. Criptomoeda ainda não, mas já aprendi uma coisa nova. Já viste? É uma coluna no deserto para sempre a tocar esta música. São 8h17. Está na hora. Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. Com o apoio de iServices. Ontem tivemos aqui uma pequena introdução ao curso de criptomoeda vendido online pelo youtuber Window. Este mini curso é uma entrada direta para quem quer adquirir conhecimento no mercado de ações. Não é um curso zero to hero, como é o de cripto, porque são dois cursos diferentes, mas vocês vão conseguir fazer investimentos sozinhos, sobretudo não cometer erros no mercado de ações. Eu sabia que ias gostar. Zero to hero. Adorei. Já aprendi qualquer coisa hoje. Agora parece-me que está a acontecer ao Window o movimento oposto, não é? Está Hero to Zero, não é? É o chamado de bestial a besta, mas dito em inglês fica com mais estilo. Mas como eu dizia, apesar do curso parecer fascinante, a convocatória feita pelo Window a todas as crianças e jovens que queiram tornar-se especialistas em compra e venda de ações durou muito pouco. Foi apagada do YouTube ao fim de poucos dias, ao mesmo tempo que um outro vídeo se tornava viral. Um vídeo de um tal de Red Live, digamos, para simplificar, que é assim uma espécie de Rui Pinto dos pobres, um hacker, não é? Ora, ele entrou no tal site do Window e revelou ao mundo o tal curso. Ui. Como eu invisto o meu dinheiro. E ele falava de meados até 2015. Ele falava de meados em mais ou menos 2015, foi a primeira vez que eu ouvi falar acerca de criptomoedas. Como se tudo o que ele alcançou até hoje foi à base disso. Mas claramente é uma mentira. Claramente é uma mentira. É apenas para vender o produto. Porque, como é óbvio, a gente sabe que o Window não ganhou nada através das criptomoedas, ok? O Window apenas vai ganhar com o pessoal que lhe comprar o curso. Então, esta Sério? história do Window, no fundo, só é mentira nos primeiros minutos em que lançou o curso, não é? Dizendo que ganhou dinheiro com criptomoeda. A partir do momento em que arranjou o primeiro aluno, isto já passa a ser verdade, não é? No fundo, ganhou o seu primeiro montante com criptomoeda, ainda que indiretamente. Mais precisamente 400 euros o valor do Eu curso. compreendo que o valor possa soar excessivo. Havia pessoas a comparar, por exemplo, ao preço de uma PlayStation, e eu compreendo o que vocês me dizem. Mas estes miúdos também são parvos, há que dizer que comparação descabida. Alguma vez na PlayStation aprendiam isto. Mas vocês vão sair dali com informação de excelência, com um plano de trading e com um plano de investimento. Para além disso, já sabem, têm as partilhas de posições, têm análise técnica todos os dias. A partir de agora, quando a mãe os chamar para a mesa, em vez de dizerem já vai, estou só a acabar um jogo de FIFA, dizem assim, deixa-me acabar só aqui o plano de trading, mãe, já vou. Mas como a malta é pobre e mal agradecida, não tardaram a aparecer queixosos, gente que adquiriu o produto e não estava satisfeita. No fundo, tiveram a mesma sensação que eu quando adquiri uma Vibroplate nas televendas. Não sei o que isso não é. fez efeito. É assim uma plataforma que treme muito. Dizia que ficava com os abdominais impecáveis e até agora nada. Mas olha, pelo menos foi mais barata. Assim que comecei a ler as primeiras linhas, deparei-me logo com palavras em brasileiro, erros ortográficos, abri a Wikipédia, pus História da Bitcoin, Wikipédia, e encontrei lá assim expressões que estavam no curso. Mas viu pelo menos algumas partes entre a Wikipédia e o curso que estavam iguais? Sim, sem dúvida. Eu aqui também tenho de criticar a ingenuidade deste rapaz. Já é mau comprar um curso de criptomoeda ao Window, na expectativa de ficar rico. Ter a expectativa de que o Window escreva sem erros também já é demais, não é? No fundo, isto foi a experiência mais próxima de frequentar a faculdade que o Window já teve. Lá também havia sempre, não sei se acontecia no teu curso, Filipa, gente que copiava trabalhos da internet, não é? Ia assim a um site brasileiro, procurava uma tese qualquer e imprimia aquilo. Mas pelo menos não cobrava 400 euros ao professor para corrigir. De todo. Quando você vai querer perder um momento, vão querer todos apanhar o comboio. 22 pessoas de todo o país quiseram apanhar este comboio, conforme é visível nesta lista de inscritos para o curso a que a TVI teve acesso. Destes 22, 6 foram oferecidos e os restantes 16 comprados.
Este comboio é assim uma espécie de Interrail, não é? Leva muita gente nova. Que Menos ao chegar... divertido. É menos divertido, sim, isso é verdade. As parecenças são, é muita gente nova e ao chegar ali à fronteira com a Espanha já ninguém tem dinheiro nenhum, já gastaram. Neste caso não em copos, não é? Mas já foi tudo no curso. Infelizmente, estes 16 ingratos que já vão instalados nas carruagens do comboio confortavelmente ainda se queixam em vez de agradecer. Eu já tive amigos meus em caírem em esquemas de pirâmide, eu já tive amigos meus a perderem centenas de milhares de euros com pessoas que lhes prometiam mundos e fundos no mundo do Bitcoin. Foi até os meus amigos caírem nesses esquemas que me fez pensar, ok, se este mercado está assim tão mal como está e se este mercado está assim tão mal, porque ninguém tem, aparentemente ninguém é certo, ninguém é correto, porque é que não faço eu uma coisa correta, com pés e cabeça, um bom produto para as pessoas que querem aprender a mexer nisto e que não têm experiência e não se vão enterrar o dinheiro deles neste tipo de esquemas. Portanto, eu estou a ser acusado de fazer exatamente aquilo que eu tentei prevenir. Quer dizer, o Window entra nisto para salvar o mundo da Bitcoin e ninguém lhe agradece. Ele é um benemérito, a troco de míseros 400 euros por cabeça, impede que as pessoas percam dinheiro, para além dos 400 euros, é claro, esses já foram. E nem uma palavra de apreço para ele. Esta juventude realmente está cada vez mais mal educada. Eu cá agradeço ao Window esta boa ação e peço-lhe mais, peço que, se possível, a seguir salve o mercado imobiliário e dos automóveis em segunda mão, porque também há muita aldrabice nesses mercados. Bem, apesar deste tom ligeiramente exaltado, o Window reconheceu o erro no que toca ao preço. Continua a haver muita gente chateada comigo, especialmente com a questão dos 400 euros, que eu, apesar de já ser explicado que não, nem sequer foi uma ideia que saiu da minha cabeça, foi sim de pessoas que tinham mais experiência do que eu. Ou seja, o erro não foi cobrar 400 euros, o erro dele foi só a parte de confiar em pessoas que cometeram o erro de pedir 400 euros. Ele não tem nada a ver com isto. Uma coisa é certa, a culpa não pode morrer solteira, mas também não pode morrer casada com o Window, até porque ele... Eu considero uma pessoa profissionalmente muito profissional. Sim. Eu profissional não sou muito, como já toda a gente sabe, mas, por exemplo, considero-me uma pessoa pessoalmente muito pessoal. É dos meus melhores atributos, até talvez o único. Bom, vamos lá perceber porque é que esta coisa de vender uma resma de papel da Wikipédia por 400 paus caiu mal às pessoas. De quem é a culpa? Eu sinto, acima de tudo, que eu estou a levar com um rancor desmedido. Não sei se é por estarmos em Covid, não sei se é porque as pessoas estão todas muito chateadas com a vida. Que é normal, eu compreendo a fase que estamos a passar, nunca nenhum de nós pensou em não poder ir a uma discoteca. A culpa é do Covid que nos impede de ir a discotecas, não é? Fechadas. Isto agora dá para tudo, não é? Equipas de futebol que não ganham, a culpa é do Covid. Youtubers que são atacados sem razão, a culpa é do Covid. Enfim, tudo por culpa da falta de discotecas. Lá está, as pessoas precisam de sair à noite para quê? Para terem aquela típica atitude de bêbado que é mais uma rodada de champanhe para todos, mesmo que custe quase tanto como um workshop de criptomoeda. Não faz mal, uma pessoa com os copos pratica melhor o desapego, não é? Se o Window vendesse o curso à porta de discotecas, ia aparecer sempre alguém a dizer, olha, em vez de comprar um, eu até vou levar já 2. Foi um negócio como qualquer outro, que correu menos bem devido a todo este mediatismo que eu tenho e a todo o mediatismo que houve à volta disto. Agora a culpa é do mediatismo. Eu aqui tenho de concordar, portanto já vamos em Covid e mediatismo, mas isto é um facto, não é? Se o Window não fosse um conhecido, isto tinha passado mais discretamente, não é? É uma das regras basilares do bom burlão. Não se pode ser conhecida à partida, não é? A Dona Branca, por exemplo, é famosa agora, na altura não era, exatamente. Se é logo famosa na altura dá muito nas vistas. Isto não estragava tudo, mas atenção que eu não estou a insinuar que o Window é o novo banqueiro do povo. Ele é apenas um sonhador. Tenho um sonho, eu sou um miúdo de Odivelas, não sou um gajo que nasceu rico e que de repente... Estás a perceber que os meus pais me levavam aos melhores restaurantes? Isso nunca aconteceu. E eu gosto de experienciar isso. Diante de todos os discursos do mundo, começados por eu tenho um sonho, este é o meu preferido. Ultrapassou assim o de Martin Luther King, até porque ele na altura não referiu Odivelas, nem a possibilidade de experienciar bons restaurantes. Mas o Window não sonha sozinho, quer que os outros sonhem com ele. Isso é uma grande parte do meu papel na sociedade. Acho que é esse, é alimentar o sonho de muita gente e especialmente do pessoal mais novo que me vê. Os miúdos há uns anos diziam todos, quando crescer quer ser youtuber. Não sei se acompanhaste essa parte, não é? Acompanhei. Agora já começam a dizer, quando crescer quer ser uma espécie de lobo de Wall Street, especializado em Bitcoin, não é? Já vão mais longe. Tudo graças ao Window. Mas em que é que ficamos? Ele quer inspirar o público mais novo. Mas ele tem público jovem? Eu compreendo onde é que vem essa abordagem. As pessoas são um bocadinho presas no tempo e acham que eu ainda estou em 2017, quando eu, no auge dos meus vídeos, que eu realmente tinha muito público mais jovem. É um facto. Esquecem-se que essas pessoas não só cresceram e hoje em dia, se vocês andarem comigo na rua durante uma semana, percebem que as abordagens que eu tenho são 99% de pessoas na casa dos 20. 99%? Quem é que fez esta estatística? Eu aposto que não foi a Aximage nem a Universidade Católica. Já a seguir um momento histórico para o YouTube Nacional, depois de anos e anos a gabarem-se de terem carros topo de gama e mansões de luxo, exibindo opulência pelo mundo, eis que um youtuber de sucesso vem revelar os seus verdadeiros proventos.
as comissões nos brokers que tu recomendas. Isso acontece? É uma coisa que tu podes assumir ou não acontece? Isto é uma questão muito engraçada. Isto tem tanta piada. E não são essas comissões que estão a falar. Isso é tudo mentira. Não sei de onde é que tiraram esses valores. E até agora fizemos uns estupendos $5 com as comissões. Então... De $5.000, 500 milhões de dólares para $5. Das duas, aumentiam antes, quando se diziam multimilionários, aumentem agora. Eu deixo ao vosso critério, não é? Não quero também estar a intrometer-me. O que já sei, finalmente, e queria tanto saber, isto é o mais importante, é porque raio o Window passa a vida a ir ao Dubai. Finalmente, vamos saber. Sim. Como eu te disse, eu sinto-me capado em Portugal, certo? Estranhíssimo. Sente-se capado em Portugal e de repente vai para um país onde realmente podem capar se for preciso. Imagina o que é. Eu daqui a uns anos eu tenho 45, tenho 50 e estou a mostrar aos meus filhos, o pai esteve aqui, o pai esteve no Dubai, está aqui na internet, podes ver os vídeos. Imagina o que é isto. Imagina. Sim, também. Em princípio é uma seca descomunal para os filhos. Eles vão dizer, pai, chega de vídeos no deserto e em centros comerciais cheios de dourado. Mal por mal, olha, mostra-me antes o teu curso de criptomoeda. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Que bela saga. É verdade, espero que esteja tudo ok com os equipamentos do Windows, porque ele precisa muito, não é? Para produzir todas estas coisas e para nós acompanharmos. Queremos um terceiro volume, Joana. Sim, vamos dar agora um tempo, deixá-lo ir ao Dubai outra vez e tal, e depois voltamos. Obrigada. Volta sempre. The Gift para ouvir agora, fácil de entender. Está a ouvir às 3 da manhã. Às 3 da manhã, que vão ser 4 daqui a pouco, porque vamos estar com Elvira Fortunato. Ela é engenheira cientista, venceu ontem o Prémio Pessoa 2020. Estamos orgulhosas? Nós Muito estamos. orgulhosas. Já estou contente por não teres revelado aqui, mas vou fazê-lo eu, para me auto-humilhar. O facto de eu ontem à tarde ter achado que o Prémio Pessoa era um prémio sempre para escritores. Sim, a Joana já tinha preparado perguntas. Ter pensado que a Elvira escrevia, quem sabe, romances. Depois percebi tudo e percebi até que já tínhamos falado da Elvira aqui no programa várias vezes. É uma incrível cientista e vamos tê-la aqui já a seguir. Sim, mas e quem sabe se ela um dia não escreve um romance. É isso, e foi por pouco que não lhe perguntaste onde é que ela ia buscar toda a inspiração. Deviam-me ter deixado ir mais longe livros. E protagonizar aqui um momento estilo Hermano José naquele Eu é mais bolos, não é? Exato. Elvira Fortunato vai estar connosco já a seguir. Para já, Richard Marx na Renascença, a 20 minutos das 9. E falamos agora do mundo da ciência e da inovação. A cientista Elvira Fortunato venceu ontem o Prémio Pessoa 2020, uma investigadora que, no que toca a prémios, é quase um Cristiano Ronaldo da ciência, Miguel. Sim, começa a justificar-se uma galeria de troféus, não é? Porque conquistou já 5 vezes o prémio As Mulheres Mais Influentes de Portugal, para além de sucessivas distinções internacionais. Destaque para o ainda recente prémio Impacto Horizonte 2020 da Comissão Europeia e também no ano passado foi premiada pelo Governo do Chile com o prémio Estreito de Magalhães. A ciência e a inovação são sinónimos de Elvira Fortunato, foram palavras de Pinto Paulo Simão ao anunciar ontem o prémio Pessoa. Elvira Fortunato, que se tem destacado pelo trabalho pioneiro na área da eletrónica, em particular nos célebres, e já temos falado muito disto ao longo dos anos aqui, dos célebres transistores de papel. E ninguém melhor para falar de ciência do que a própria, não é? Temos connosco Elvira Fortunato. Bom dia, Elvira. Antes de mais, muitos parabéns. Olá, bom dia, muito obrigada. Olá, bom dia. Bom dia. Trabalhando em investigação, eu suponho que esteja sempre a surpreender-se. Qual foi a melhor coisa que descobriu ou aprendeu enquanto cientista? Pronto, há várias coisas, mas talvez, pelo menos aquela que teve um impacto maior, não só na comunidade científica, mas também na sociedade em geral, foi exatamente o transistor de papel e nós termos conseguido provar, e fomos os primeiros a nível mundial, neste momento há muitas equipas a trabalhar nesta área, foi exatamente mostrar que podemos usar o papel, uma simples folha de papel, como um material para a eletrónica e para fazer um transistor. Penso que essa realmente foi a maior de todas. Esta atribuição do Prémio Pessoa a uma cientista pode ser também uma prova de que a ciência está na moda, aliás, agora em contexto de pandemia e tudo isso? Sim, eu penso que sim, muito embora mesmo no âmbito das atribuições e dos outros premiados já existiram vários, o prémio já foi atribuído a vários cientistas. De qualquer das maneiras, aliás, eu ainda referi isso ontem também, eu fiquei duplamente contente por receber este prémio, exatamente porque é na área da ciência e hoje em dia nós vivemos um mundo em que a ciência é fundamental e penso que todos nós
o cidadão comum percebeu a importância que a ciência tem e a importância que é investir em ciência. E, em segundo lugar, fiquei também muito contente porque ainda esta semana nós comemorámos o Dia Internacional da Mulher e o prémio foi atribuído a uma mulher, portanto fiquei duplamente contente. E já que falamos em mulheres, como é que, Elvira, podemos motivar mais as mulheres para a investigação científica? O que é que ainda falta para não termos tantas mulheres na investigação científica como homens? Nós temos muitas mulheres na investigação científica. Aliás, nós neste momento, se calhar, até temos mais mulheres ótimo. do que homens. Às vezes o problema é as mulheres não chegarem mesmo na academia a posições de topo. Aliás, como acontece nas empresas. E, aliás, eu dei várias entrevistas esta semana no âmbito do Dia Internacional da Mulher e temos um levantamento de dados a nível da Universidade Nova de Lisboa. Inclusivamente temos um projeto europeu financiado para igualdade de género no ensino superior, porque é um problema que existe, e a própria União Europeia está ciente disso e lança estes programas para o problema ser debatido e ser minimizado. E nós reparamos, por exemplo, que o sucesso, até em termos de investigação, os projetos ERC, do Conselho Europeu de Investigação Científica, mesmo os projetos aprovados, etc., a percentagem maior, o sucesso é de mulheres. Portanto, a ciência ou o sucesso da investigação na Nova até pende mais para o feminino. É como aqui na rádio, não querendo aqui menosprezar o Miguel Coelho, claro que é Bom. precioso. Temos falado bastante da cultura e das dificuldades impostas por esta pandemia. Quanto à ciência, também se viu prejudicada, mesmo em termos de investimento. Poderá haver aqui uma espécie de retrocesso por causa deste período pandémico? Durante o investimento não tivemos problemas, porque os projetos que tínhamos financiados, os orçamentos, isso não houve cortes. Aliás, vamos pedir até extensões dos prazos, mas realmente houve problemas, há atrasos porque tivemos que estar fechados. Nós fechamos agora, iniciámos o trabalho no dia 1 de março, as equipas estão a retomar e agora vai levar até algum tempo até retomar o tempo perdido, mas acho que as agências financiadoras e toda a gente está sensibilizada com este assunto e vamos ter extensões, alguns já pedimos e já nos deram dos próprios projetos para compensar. Muito bem, este prémio Pessoa teve o valor de 60 mil euros, não foi? Foi. O que é que a Elvira vai fazer com o prémio? Mais um transistor? Olha, eu ainda não sei, mas há uma coisa que eu vou fazer assim que desconfinarmos e que for possível, que é fazer uma festa muito grande com toda a equipa. Nós costumamos fazer isso mesmo aqui em casa. Eu tenho uma casa que tem alguma dimensão e temos aqui uma garagem grande e geralmente fazemos uma festa no verão em que juntamos a equipa de trabalho, a família. Temos uns anos que andam ali, a minha filha e eu fazemos anos em julho e juntamos ali uma série de coisas e festejamos. Portanto, é isso que eu estou mesmo a precisar de conviver. Uma festa. Desconfinar. Abraçar e de estar juntos. É isso que está a faltar. Muito obrigada, Elvira. Parabéns. Obrigada e mais uma vez parabéns. Elvira Fortunato, cientista que acaba de ganhar o Prémio Pessoa 2020. Na Renascença, a 12 minutos das 9, os Fugis, para ouvir agora. E já depois das notícias das 9, vamos falar de emoções, vamos falar de futebol. Ontem já a Joana lançou aqui o repto, porque trouxe aquele que foi o momento futebolístico mais marcante da vida do teu pai, não foi? Sim, não foi mais a tua? do que meu. Foi mais marcante no sentido de ver uma pessoa sempre muito séria, de repente descontrolada, entre aspas, no bom sentido, por causa de um golo. E ocorreu-me que nós lembramos coisas antigas da nossa vida relacionadas com o futebol. Deixei aqui o desafio aos nossos ouvintes para partilharem connosco memórias que tenham a ver com os seus clubes ou seleções, e chegaram-nos algumas, nós escolhemos aqui 3 que vamos partilhar na próxima hora. Sim, e 3 muito diferentes. Sim, e nós tentámos isso, não é? Até pessoas que não gostam de futebol. Exatamente, foi para haver variedade. Temos uma memória de futebol português, outra de futebol internacional e uma de alguém que não aprecia muito futebol. Incrível. Dá para todos. Depois das 9h30 também temos reportagem com o Renato Duarte, que hoje vai estar a falar de plantas e de um jardim público com algumas particularidades. Exatamente, é isso mesmo. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. E vamos falar do momento futebolístico mais
Estava aqui a dizer aqui ao fundo Diz, Joana do Marques, momentum, do como momento. diria o Window, não é? Momentum. É o momentum. Qual foi o teu momentum? Recorda-nos? Ontem falei aqui de um momento em que percebi que o futebol era assim uma coisa meio louca, que foi um Milan-Porto, há muitos anos, em 96. Eu lembro-me onde estava, lembro da reação do meu pai quando o Jardel marcou o 3-2 na altura e pensei, as pessoas ficam mesmo alteradas com o futebol, também quero esta droga que não faz assim tão mal, depende, se não nos enervarmos muito. E perguntámos aos ouvintes que outros momentos eles recordavam. Tu também recordaste aqui o teu, Eu recordei, foi mesmo no estádio, não na televisão, não é? Sim, foi no Estádio da Luz, a mítica reviravolta do Benfica rumo à Taça de Portugal, frente ao Porto. Tínhamos já perdido tudo o que havia para perder nesse ano, mas ganhámos por 3-1 com um golo incrível do André Gomes. Que já tinha sido do Porto, é sempre aquele requinte de malvadez, não é? Nós achamos muita graça quando isto acontece. Adoram lembrar-se disso. É como eu adoro lembrar-me que o Ruben Amorim é do Benfica. É aquelas coisas, é giro quando eles trocam, não é? Ou que o João Félix também vinha do Porto, isso tem muita graça cá em Portugal, se não for levado demasiado a sério, lá está. E é um gostinho especial sempre porque é tudo possível no futebol, isso tem graça, não é? Imagina um ano em que estás a perder tudo e de repente a tua equipa dá-te uma alegria inesperada. Ou ao contrário, anos em que corre tudo bem, como o Sporting este ano, força aí, Sportingistas. E é giro como decoramos isso no tempo, ou seja, de certeza que Sportingistas agora, que vão festejar este campeonato este ano, daqui a muitos anos, 20, 30, 40, vão lembrar onde estavam no dia em que o Sporting ganhou. Eu acho que esses marcos são engraçados na nossa vida. Vão dizer que estavam de máscara, que não puderam abraçar os amigos. Espero que não. Eu espero que no final de maio já possam. Então daqui a pouco vamos recordar com 3 ouvintes os 3 momentos mais marcantes do universo futebolístico enquanto espectadores e adeptos. Aí no Sunshine, os Lighthouse Family na Renascença. Há pouco estava aqui a falhar uma voz e por acaso lembrei-me que também é comum falhar-me a voz quando vou ao Estádio da Luz. Muito, não é? Ou de felicidade ou não. Mas... Sempre que o Benfica ganhou, e felizmente já vi algumas vezes o campeonato, no dia a seguir eu a fazer rádio era complicado. Olha, também já fiz uma direta da última vez que o Porto ganhou. Na última não, porque a última já estávamos confinados. Na outra fui ao Porto e voltei, dia seguinte rádio, e lá estava eu. Mas nesses dias a pessoa não fica muito cansada. Há aquela alegria parva que não, ainda estás com a adrenalina, é? sim. E aguentas tudo. E os nossos ouvintes partilharam, desde já agradecer, porque foram muitos mais do que estes que vamos aqui mostrar. Pedir desculpa aos que ficaram de fora. Muitas memórias de todos os clubes ali. Ouvimos todas, isso é verdade, e rimos muito com algumas. Quisemos escolher aqui 3 que fossem exemplificativos de coisas diferentes. Portanto, um de futebol internacional, outro mais caseiro e por fim uma pessoa que não vai muito à bola com o futebol. Começamos por qual, Filipa? Começamos pelo André Santos, que é brasileiro e que recorda aqui o seu momentum futebolístico que mais o marcou. Olá meninas, meu nome é André, eu moro em Paulo do Vazinho, sou brasileiro e torcedor de São Paulo. E eu me lembro de um gol do São Paulo contra o Corinthians, que é o arquirrival do São Paulo no Brasil, vamos dizer assim. Rogério Ceni, que hoje é técnico do Flamengo, foi campeão brasileiro com o Flamengo aí semanas atrás, e o Rogério tinha 99 gols na carreira quando entrou naquele jogo. Fernandinho sofreu uma falta na entrada da área, o estádio já começou a tremer e pediu o nome do Rogério, bateu o Rogério. O Rogério foi lá, ajeitou a bola, bateu do jeito que o Rogério sabe bater. Não teve chance para o Júlio César, tem até uma imagem do Júlio César caído no chão, na hora que ele cai com o rosto no chão, tentando defender a falta do Rogério. E aquele 100º gol do Rogério em cima do Corinthians, eu comemorei muito mais que muito título do São Paulo. É engraçado também esta relação que se desenvolve entre adeptos e jogadores, não é? Todos temos os nossos favoritos e lá está, neste caso o André vibrou muito com o gol 100 daquele jogador específico, que é um jogador mítico e agora treinador. Qual será a próxima memória? Acho que envolve um jogador que não foi assim tão... Foi mítico de certa forma, não é? Ai meu Deus. Para ti também. Não, ele foi mítico para ti, que até está no museu, mas não fez nada de jeito a não ser isso, não é, Joana? Ou seja, foi mítico, mas nunca vai chegar ao gol 100. Desculpa, Kelvin, dizer-te isto, mas foi um gol muito bom, mas os outros 99, não tanto. É claro que o Fernando Marques, nosso ouvinte português de Londres, recordou o golo do Kelvin. Bom dia, 3 da manhã. Fala Fernando Marques de Londres e o golo que mais me marcou foi 12 de maio de 2013, um passe de Lietzson para Kelvin. O Porto não ia ser campeão, mas com esse golo foi campeão e Jorge Jesus ajoelhou-se no estádio. O estádio explodiu e foi incrível de se ver. Foi fantástico. Um bom dia para vocês. Beijinhos de Londres, tudo bom. Beijinhos, enquanto a Filipa abana a cabeça. Abana a cabeça, a pensar, vocês têm sempre uma estrelinha. Estava em casa a ver o jogo e a pensar, não, estava em isto casa não de amigos, na altura podia-se, não é? Estavas em casa de amigos? Só benfiquistas. O meu marido também é, e todos os outros benfiquistas, e eu que sou muito correta.
Não, porque eu respeito muito isso, sabes, mesmo nos estádios dos outros, não vou para lá com euforias, porque percebo a dor, eu como fanática, entre aspas que sou, percebo que é desagradável. Então levantei-me só assim muito de repente, já estávamos à mesa, já tínhamos dado todo o jogo não como perdido, mas não passava daquilo, não é, do empate. E levanto-me só e sento-me outra vez, mas muito eufórica por dentro. Mas ainda hoje eu lhes digo isso, respeitei-vos, portanto não venham cá gozar comigo, porque eu fui correta. Tu és muito querida, és a portista mais querida que eu conheço. Vamos então recordar agora o momento mais especial para Mário Muniz, que não vai à bola com bola. Vamos lá ver como é que isso aconteceu. Olá, bom dia. Sou o Mário, estou na ilha de São Miguel e recordando o momento futebolístico mais interessante que vivi, tem a ver com o Euro 2004. Na Praça da Cordoaria, no Porto, estávamos milhares de pessoas sentadas no chão e no momento em que estava o jogo assim um bocadinho mais triste, resolvi levantar-me e dar um grito de alento às pessoas que lá estavam e consegui levantar milhares de pessoas que estavam sentadas no chão, que gritaram em pé na praça, o que me fez sentir uma emoção muito grande. Apesar de não gostar de futebol, consegui mobilizar milhares de pessoas só com um grito e foi o momento mais emocionante que vivi relativamente ao futebol. Creio que depois disso não vivem mais nenhum porque não acompanho. Bom dia para todos. Adeus. Bom dia, é o Mário. efeito da multidão, não é? Onde vai É tão bom. Eu desconfio que muita gente achou que era golo naquele momento. Claro, era não é? só um fora, um canto ou uma falta. O Mário levantou-se, é golo de Portugal. É um clássico também. Tão bom. Se quiser continuar a recordar, pode sempre enviar os seus áudios para o nosso número do WhatsApp. Aliás, vou recordar. 962 007 500. Hoje o momento futebolístico que mais o marcou, amanhã quem sabe, outro momento qualquer. Exatamente. Está sempre à vontade. Pode ser que ainda apareça aí um muito bom até ao fim da hora, que tínhamos mesmo que recordar. Um talvez para alegrar a Filipe. Um que envolve o Benfica, por favor. Mais triste. Também envolvia aquele do Kelvin, mas não positivamente. Em a seguir, bom. olha, temos mais um adepto do Benfica connosco. É verdade, vamos Henrique. tentar saber qual o momento futebolístico que mais marcou Henrique Monteiro também. Monteiro, pois é. É o Monteiro Por hoje. acaso tenho que lhe perguntar, não sei se ele é do Benfica. O Raposo sei que é. Este Henrique vamos descobrir. Lady Antebellum na Renascença, agora o comentário de Henrique Monteiro. Sportinguista. Já sabemos que é Está sportinguista. Como todo... pois é. Olá Henrique, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu também me lembro do 7-1 que o Sporting deu ao Benfica. eu já Vocês não eram nascidos. Mas nesse... Calma. Já vimos falar. Nesse ano o Benfica ganhou o campeonato. É verdade, mas foi em dezembro de 1986 e aquele Manuel Fernandes, que hoje é comentador, marcou 4 golos, o último dos quais uma maravilha quase em cima do apito final. Vou rever esse jogo. Vamos rever todos. Eu não. Revejam, é 14 de dezembro. Ok. Fica a sugestão para os sportinguistas verem este fim de semana. E hoje vamos falar, Miguel, do anunciado desconfinamento. Sim, o plano foi divulgado na última noite por António Costa, prevê 4 fases. A primeira a começar na próxima segunda-feira, com a abertura de creches e escolas até ao 4º ano, cabeleireiros, barbeiros, comércios ao postigo, enfim, as atividades que temos vindo aqui a adiantar, incluindo também, e é igualmente importante, a reabertura de parques, jardins e outros espaços verdes e de lazer. Há quem diga que é ir depressa demais. Na tua opinião, Henrique, é ou não um plano adequado? Olha, bom dia, Miguel. Eu acho que é muito difícil. Isto deve ser das decisões mais difíceis que alguém tem que tomar. Por exemplo, vamos ao caso das escolas. Eu acho precipitado até ao 4º ano. Mas acho precipitado não é porque nas escolas haja muita transmissão, é porque os pais se encontram todos à porta da escola e aquilo é uma coisa. Eu moro numa rua que tem uma escola básica até ao 6º ano, mas justamente são os alunos mais pequenos, até ao 4º, que ainda são trazidos pelos pais, no geral, e depois os pais vão até à porta da escola, e depois gera-se para ali uma molhada incrível, e eu não sei se nós estamos já em condições de fazer isso sem ter que recuar mais tarde. Porque há aqui um problema, não é? Nós temos aqui vários problemas. Ou os problemas sociais, as pessoas não conseguirem trabalhar em casa com os filhos em casa, o problema das casas serem demasiado pequenas muitas vezes, ou demasiadamente sem condições, em muitos casos também, de pobreza e isso tudo. Temos um problema económico. O problema económico é um problema terrível. Se não abre nada na economia, se está metade da economia fechada, estamos a gerar pobreza, desemprego e maus sociais enormes. E depois temos o problema da saúde pública, que é aquele que responde ao confinamento. Ora, supesar isto tudo, eu há bocado ouvi um especialista com quem vocês falaram, dizer provavelmente com este plano vamos ter que andar para trás.
E eu, enfim, não percebo nada, senão também ia às reuniões do Infarmed botar faladura, mas de facto não sei. Digo, a mim parece-me um bocadinho, quer dizer, parece-me sobretudo que o Governo demora um pouco tempo demais a reagir. Já para fechar, foi tempo demais. Mas agora temos os critérios baseados no número de casos e também do célebre RT para que possa haver uma reação mais rápida. Mas o RT teve no mínimo em meados de fevereiro. Os internados é que ainda eram muitos, quer dizer, porque estas coisas não vão a par. Ou seja, nós neste momento estamos a descer o número de internados, UCIs, o número de mortos, o número de infectados. E a subir já o RT, não é? E a subir o RT. Ora, quando o RT sobe, quer dizer que há mais transmissão. Ora, se há mais transmissão, o que é que a gente pode pensar no futuro? Quer dizer, isto é extraordinariamente difícil. Eu penso que neste caso, como o RT está abaixo de 1, ainda não se trata de haver mais transmissão, é antes uma diminuição da transmissão mais lenta. Exatamente, que ainda não chega a haver mais transmissão, porque ainda está abaixo de 1. Mas como tem vindo a subir, é expectável que possa chegar a 1. Sim. Deixa-me perguntar-te ainda isto. Uma das vozes aparentemente críticas quanto à velocidade do desconfinamento é a do próprio Presidente da República. Será que fica aqui em causa a solidariedade institucional tão apregoada entre Marcelo e Costa? Dizem que o Presidente da República queria uma coisa mais lenta, mais suave, mais sobretudo cuidadosa. Depois da Páscoa, não é? Exatamente, sobretudo depois da Páscoa. Mas eu acho que o problema da Páscoa até está mais ou menos acautelado pelo Governo. Mas não acho que seja caso para haver uma quebra de solidariedade institucional. Até porque, por muito que se diga que este plano é um bocado excessivo ou rápido demais, também é verdade que ele tem muitas cautelas e tem travões já definidos, não é? Uma coisa boa que se fez agora foi dizer que com isto nós avançamos, continuamos a avançar, mas se isto não acontecer, nós temos que parar ou temos mesmo que recuar. Portanto, o Primeiro-Ministro ontem à noite, às 8 da noite, disse isso, mostrou até um gráfico com uma daquelas coisas que precisam ser coordenadas, não é? E a dizer onde é que está o X e não sei o quê, não sei se toda a gente percebeu, mas a verdade é que ele prometeu, e acho que bem, que se as coisas começassem a correr menos bem separadas, se começassem a correr mal, podia-se recuar. O que Marcelo não quer é que se volte a recuar. E eu também percebo que voltar a recuar hoje em dia já é uma coisa que, enfim, ninguém vai aceitar. Obrigada, Henrique. Olha, bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda. E viva o Sporting. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Hoje o Renato Duarte está com o protagonista de uma história que foi por um triz que teve um final feliz. O Renato está com Nuno Pratos, um apaixonado por botânica, que de livre vontade tratou de um jardim público abandonado, plantando e tratando, a título pessoal, mais de 147 espécies. Acontece que um dia os responsáveis da Junta de Freguesia destruíram esse canteiro. Mas claro, as coisas não podiam ficar por aqui e queremos saber como um jardim público tão bem tratado por alguém que não tinha obrigação disso, como é que está hoje em dia. E já vamos então para esta reportagem bonita do Renato Duarte. Para já há Waterboys a tocar na Renascença, The All of the Moon. Estamos aqui até às 10. Joana Marques. Cá estou e Filipe Galrão também está. Posso atestar. Garantes. Garante, é ela mesma. São 9h37. Bom dia, boa viagem. Waterboys na Renascença. Viramos agora as nossas atenções para uma história de amor às plantas e que já passou por um mau bocado, mas o final é feliz. Renato Duarte, bom dia. Ai, que história bonita. Bom dia, Joana. Bom dia, Filipe. Olá, é uma história de facto bonita. Deixa-me só sair aqui do ateliê do Nuno, é o nosso convidado desta manhã. Já nos vai contar a história deste jardim e é para onde eu estou a ir neste preciso momento. Não Aliás, o ateliê nada. é muito bonito. Onde é o jardim e o ateliê? Diz, desculpa. Onde é o jardim e o ateliê? Em Alvalade, na zona de Alvalade, aqui em Lisboa, curiosamente numa zona que eu não conhecia. No ateliê, estava eu a dizer que temos uma biblioteca muito extensa de botânica, que é a grande paixão do Nuno Pratos. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Então conta-me lá a história deste jardim, onde nós estamos neste preciso momento, que agora não está assim tão bonito como já esteve há cerca de 2 meses atrás, não é? O que é que aconteceu? Conta-me lá. Há 2 meses atrás o jardim estava muito mais pequeno, com uma dimensão muito menor, mas de qualquer das formas estava mantido. E nasceu
porque eu tive a preocupação de cuidar de um talude, de um espaço que era da junta e que é da junta de freguesia, mas não estava assim tão bem tratado. Durante o verão ele secava porque não tinha irrigação a funcionar como deve ser, apesar de eu fazer algumas notificações à junta, nunca foi reparado. E eu decidi. E aquilo partia-te o coração, como apaixonado por botânica, por plantas que era. Mas como cidadão e até aprendendo o que é que vai acontecer no mundo, eu, apesar de não estar muito em contacto com as notícias, vou sabendo o que é que se vai passando no mundo. Sim. Pelo menos a sustentabilidade e o ambiente, isso é importante, são fatores importantes. Sim. E comecei a plantar, a cuidar o canteiro. Como jardineiro tenho algumas plantas, as pessoas foram dando também, pelo entusiasmo de ver um canteiro que é público, mas que foi recuperado, portanto, torna-se agradável para todos. As pessoas iam passando por aqui e vendo-te a cuidar do jardim, não é? Sim, não deixa de ser uma ação comunitária, não deixa de ser uma participação onde eu dou aquilo que sei, aquilo que conheço, claro, e os outros usufruem da mesma forma que eu também tenho um retorno. Foste plantando aqui cerca de 147 espécies do mundo inteiro, não é? Fiz uma lista e identifiquei 147 espécies. Mas depois há um belo dia em que algum outro vizinho que não gostou tanto da história, essencialmente por causa de um cão, não é? Ele achava que as plantas não faziam bem aos animais de companhia, é isso? Fez uma caixa assim à junta de freguesia, afirmando que algumas plantas poderiam interferir na segurança dos animais de estimação. Que não têm nada a andar nos jardins, eles têm a de andar contra ela e... Que em princípio não deveriam estar em cima de um canteiro, porque não só as crianças, os miúdos têm a tendência de ir para a relva, portanto, em termos de saúde pública, de higiene, não é muito indicado, mas de qualquer das formas, se as regras são para ser cumpridas, claro, não é para andar em cima dos canteiros. Ainda assim, essa queixa aconteceu e a junta de freguesia, os cantoneiros da junta de freguesia vieram aqui destruir o teu jardim. Sim, numa sexta-feira à tarde, eu quando reparei que havia muito alvoroço, um burburinho enorme porque os vizinhos protestaram, quando saio, venho aqui à rua, vejo um caminhão da junta em que tinha arrancado por completo o canteiro. E tu foste falar lá com os senhores? E eu naturalmente não vou interferir porque eles estão a cumprir uma ordem. Quem sou eu para dizer o contrário? Mas foste perguntar o que é que se passava, não? Percebi, depreendi, como é óbvio, mas pedi para que pelo menos ficassem com as plantas. E eles, sim senhor, amontoaram-me junto à porta as plantas para que eu pudesse ficar, pelo menos... Plantas raras, algumas delas, é muito importante. E também é importante aqui percebermos que isto foram 2 anos de trabalho que tu aqui tiveste, não é? A desenvolver, a cuidar destas plantas todos os dias, de forma gratuita, porque és um cidadão consciente, e depois, de repente, numa tarde, ou aliás, numa manhã, isto foi destruído. O que é que aconteceu a seguir? Isto aconteceu tudo há cerca de... em janeiro, não é? Em janeiro, no final de janeiro. Sim. Portanto, isto aconteceu muito rapidamente, porque foi numa sexta-feira à tarde em que eles acabaram acabaram por arrancar as plantas todas. E depois os protestos foram tão fortes, e através do Facebook e através do Instagram... As redes sociais mobilizaram-se para defender este jardim. Sim. E no dia a seguir tinhas aqui o responsável da Câmara a pedir desculpa. A pedir desculpa, de uma forma muito cordata, muito educada, mas ao mesmo tempo, para mim, hilariante, porque isto aconteceu tudo tão rapidamente que sábado bate aqui à porta a pedir desculpa e a perguntar como é que podia fazer, o que é que podia fazer para reverter a situação. Não, Filipe, Joana, o senhor da Junta até quis oferecer os jardins todos que estão aqui à volta desta zona de Alvalade para tu cuidares e plantares. Tu disseste que não querias nada disso, só querias este jardim de volta para voltares a plantar as tuas plantas, e foi o que aconteceu. E que foi o que aconteceu porque era a finalidade, era pelo menos alguém que se preocupava com um talhão que a Junta de Freguesia não dava tanta atenção. Portanto, eu não preciso de mais jardim nenhum, aliás, os jardins não são meus. E quem vier aqui, é muito curioso, o Nuno esteve a contar-me que os cidadãos aqui, os moradores aqui de Alvalade, passam por aqui e vão olhando para as plantas, tentando identificar qual é qual, explicando também às crianças de onde é que são estas plantas. É muito gratificante também para ti. É uma interação e é pedagógico. Muito giro. Eu apercebi-me que havia muitas famílias que comunicavam, perguntavam e ensinavam-se mais velhos aos mais novos e o contrário, de onde é que as plantas vinham, o que é que eram, e eu comecei a plantar algumas que sejam fáceis de contar uma história, como as comestíveis, ananás, banana, manga... Vão nascer ananases e bananas e mangas e papaias aqui em Alvalade, é absolutamente extraordinário. Nuno, ficávamos aqui o resto da manhã a falar sobre plantas, não temos muito mais tempo. Muito obrigado, parabéns pelo que conseguiste fazer. Entretanto, só uma nota, a Junta de Freguesia criou até, por iniciativa também do Nuno, em colaboração com o Nuno e com outros moradores aqui de Alvalade, um regulamento, não é, que protege este tipo de jardins e estas iniciativas dos cidadãos. Mas que história bonita, não é? Aposto que agora o vizinho, mesmo o vizinho do cão, já gosta, porque pode ir lá colher uma manga.
Exatamente. Não, mas Eventualmente. meninas, não é suposto vir aqui apanhar a fruta, para não. Não é Durante a noite. suposto apanhar a fruta. Ficar ali e voltar a é só para Deve vermos, ser sim. exposta, deve Então, ser mas Só para ser comer, exposta, não é para estar a estraga-se. comer, então, por amor de Deus. Não, quando cair vais lá apanhar. Ok, Pronto. ok. Não me avise. Eu vou lá. Olha, Obrigada, passem por Renato. aqui. Sim, sim. Passem por aqui para conhecer este jardim, Vamos, que é de facto lindíssimo. vamos todos ao parabéns, Jardim de Joana. Alvalade e eu acho que o jardim até devia ter o nome do Nuno, Jardim Nuno Prates. E podia, Olha, que bela e ideia. devia existir um Nuno Prates em todos os concelhos a tratar dos jardins públicos. É o meu voto. E haverá, com certeza. Eu espero que as pessoas que estejam a ouvir esta história se sintam motivadas também a cuidar dos seus Exatamente, jardins. dos jardins que têm à porta de casa. Obrigada, Renato. Bom Beijinho, fim de semana. Beijinho. David Bowie para ouvir agora na Renascença. Let's Dance. Bom dia. E agora, vamos Que embora. suspense. Sim, o que será? O que será? Fiquei muito curiosa. Foi Talvez bom. aqui, na expectativa. Não, é a tua parte favorita. É quando percebo o que é que aconteceu aqui. O que é que Exatamente. acaba de acontecer. Sim, sim, o nosso best-of, não é? Do programa. Hoje, final da semana, foi assim. Está na hora então de nos ligarmos ao pedopsiquiatra Pedro Stretes, hoje precisamente para falar do sono das crianças e dos jovens. Muitas vezes há crianças que precisam de uma certa certificação verbal dos pais. Vais dormir bem, vai estar tudo ok. Aquela Não há motivação. monstros, não há monstros debaixo da cama. Não, às vezes é ficar sobretudo um bocadinho mais perto até adormecer, a luz de presença. Até porque agora há uma luz ao fundo do túnel. Já sabemos que as creches e as escolas É isso, primárias é a vão lu- abrir para a semana, portanto... A verdadeira luz de presença. Essa que é a mesma luz de presença, porque eles vão ficar mais cansados, não é? Vamos já notar rapidamente. Cientista Elvira Fortunato venceu ontem o Prémio Pessoa 2020, uma investigadora que, no que toca a prémios, é quase um Cristiano Ronaldo. Fiquei duplamente contente por receber este prémio, porque é na área da ciência e hoje em dia nós vivemos um mundo em que a ciência é fundamental e penso que todos nós ficamos, o cidadão comum percebeu a importância que a ciência tem e a importância que é investir em ciência. E em segundo lugar, fiquei também muito contente porque ainda esta semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e o prémio foi atribuído a uma mulher, portanto fiquei duplamente contente. Porque raio o Windows passa a vida a ir ao Dubai. Finalmente vamos Sim, saber. sim, sim. Como eu te disse, eu sinto-me capado em Portugal. Estranhíssimo. Sente-se capado em Portugal e de repente vai para um país onde realmente podem capar se for preciso. Eu daqui a uns anos eu tenho 45, tenho 50 e estou a mostrar aos meus filhos, pá, o pai esteve aqui, o pai esteve no Dubai, vê, está aqui na internet. Imagina o que é isto. Imagina. Sim, também. Em princípio é uma seca descomunal para os filhos. Eles vão dizer, pai, chega de vídeos no deserto e em centros comerciais cheios de dourado. Mal por mal, olha, mostra-me antes o teu curso de criptomoedas. Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença. Pareceu-te bem, foi muito bom. Pareceu bem, olha, gostei muito. Esta Olha parte que final sim. não tanto, assim uma voz péssima, mas o resto a outra pessoa estava muito bem. Filipe, o que é? Segunda-feira, Ana Galvão já está de volta às 3 da manhã. Outra vez. Completas. Para já, Marisa na Renascença. Bom fim de semana. Bom fim de semana.